Olá, pessoal! Estamos começando a nossa aula 23 da oficina de teatro online. Fiquei pensando, 23 não tem piada, perdi a piada no 13. No 13 podia ser 13, no 23 não tem. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. Lembrando sempre que nossas aulas estão disponíveis aqui no nosso canal. Então, se você perdeu alguma aula, é só procurar aqui. Todas estão disponíveis. Lembrando também que você que é aluno inscrito da oficina, na hora que entra, coloca o quê? Coloca o quê? Coloca o quê? Coloca seu nome aqui para a gente saber se você está presente. Se você estiver usando a conta de outra pessoa ou tiver um nickname, coloca aqui quem é você, porque a gente às vezes não identifica. Antes de entrar no conteúdo da aula de hoje, vamos fazer a nossa já famosa volta no tempo para ver os exercícios que vocês mandaram, porque chegou o momento de quê? Chegou o momento de quê? Chegou o momento das expressões. Antes da gente assistir aos exercícios, vamos recapitular qual foi o pedido? Eu dei duas opções de texto para vocês. Eu pedi para vocês escolherem uma opção ou outra opção e colocarem dentro da cena de vocês. Para onde eu vou? Eu vou assistir às atividades que vocês mandaram. Vem comigo! Que exercícios incríveis vocês mandaram! Eu fiquei muito feliz, mas tão feliz, porque algumas coisas que eu venho comentando, eu vi vocês colocando em ação, eu vi vocês colocando na prática. Olha que bacana! O melhor retorno que vocês poderiam dar. Os exercícios foram incríveis. Vamos às observações? Então, algumas pessoas fizeram exercícios maravilhosos, mas não escolheu nenhuma das duas falas. Como assim? Eu fiquei esperando a fala acontecer. Mas tudo bem, as cenas foram incríveis. O que me deixou muito feliz e satisfeito foi uma observação que eu fiz na aula passada e que vocês colocaram em prática. As soluções teatrais. Nossa, que incrível! A gente está fazendo vídeo, a gente está usando essa câmera, mas as soluções teatrais são tão maravilhosas. Vocês criam coisas tão bacanas. A praia, que é em cima da cama, e aí você mergulha da cama, está no mar. O telefone, que não precisa de telefone, que é na mão. Teve um exercício maravilhoso que não precisava fazer as coisas de verdade, era teatral, jogando um galão. E a gente imaginava, a gente visualizava, mas eu estou falando só poucos exemplos aqui. Eu vou comentar alguns exercícios também, mas eu tinha que falar isso para vocês. As soluções teatrais são maravilhosas. Aproveitem, façam acreditando que a gente aqui da plateia vai acreditar e vai embarcar junto com vocês. Parabéns! Tiveram alguns exercícios que fizeram só a fala. Tem um lado que é muito bacana, porque a gente entendeu, porque tinha uma postura, tinha um figurino, tinha um adereço, que a gente entendia quem era aquele personagem, ao mesmo tempo a gente não entendia qual era o contexto da frase. Mas também foi um exercício muito bacana. Quem fez só a frase, dando a intenção, também foi muito bacana de assistir. A cada semana que passa, além de vocês estarem evoluindo, a família de vocês estão se superando. As famílias incríveis participando, colocando figurino, adereço, intenção. Gente, que incrível!
Que bom participar disso, que bom receber esses exercícios de vocês, perceber que vocês aí dentro de casa, com as famílias de vocês estão fazendo teatro juntos. E além de estimular vocês com os exercícios, as famílias também estão se sentindo estimuladas, estão curtindo fazer. Gente, eu estou muito Feliz. Agora eu vou falar um pouquinho das frases que vocês escolheram. E aconteceu exatamente o que eu achei que ia acontecer. A maioria de vocês escolheu a opção 1, que era: tá bom, então eu vou indo. Muito obrigado. Vocês salvaram a minha vida. Eu nunca vou esquecer de vocês. Tchau, até a volta. E a opção 2 era: que bom, agora eu já sei andar. Graças a vocês, aquele Serjão cara de melão não vai conseguir me derrubar. Mas e agora? Para onde eu vou? Vou comentar primeiro alguns exercícios da opção número 1. Tivemos uma pessoa querendo uma água, e aí a água surgiu, que foi super teatral, eu adorei. E aí ele agradeceu aquela garrafa de água que chegou nele. Muito legal. Eu adorei um também, que era uma pessoa procurando a rua do teatro. Ela não sabia onde era a rua do teatro. E aí outra pessoa ajudou ela e ela agradeceu. Tivemos a ideia que eu já falei, né? De uma solução teatral maravilhosa que fez a praia em cima da cama, porque isso dava a visão que quando ela mergulhava no chão, a gente via totalmente ela mergulhando no mar. E aí ela começava a se afogar, vinha uma pessoa, que foi muito bacana, ajudava ela a voltar para a areia e ela agradecia. Tivemos um exemplo maravilhoso. A pessoa estava lendo um livro e aí ela cansou de ler o livro. Leu o início e falou, eu vou dar um spoiler aqui comigo mesmo. Vou logo para o final ler. Quando chegou no final, a frase que ela escolheu era o final do livro. E aí o fato dela ter lido a última frase, ela ficou muito curiosa para saber o que tinha acontecido. E aí ela falou, agora eu quero ler o livro todo. Olha que bacana, olha onde vai a criatividade de vocês. Teve um exercício de uma pessoa que foi maravilhoso, né? Ela estava ali deitada e recebeu a notícia que ela estava sendo liberada. Tivemos a cena da Princesa Clara. A Princesa Clara era a personagem, tá? Que estava toda amarrada. E aí veio uma pessoa para ajudar ela, desamarrou e falou para ela ir procurar a gruta. E ela falou, tá, agora eu posso andar, obrigado. Foi muito bacana. Tivemos uma pessoa que entrou no carro e amei, outra solução teatral maravilhosa. Ela fez o cinto do carro com um casaco, acho que era um casaco, numa cadeira da casa dela. A gente visualizava totalmente ela colocando o cinto. E aí o carro bateu. Graças a Deus ela colocou o cinto, né? Porque senão o acidente poderia ter sido muito maior. E a gente visualizou ela colocando mesmo. E foi para o hospital. E aí teve alta do hospital, já conseguindo andar. Adorei também esse exercício. Enfim, gente, olha só. A cada semana que passa, vocês estão se superando, me surpreendendo. Eu estou muito feliz com as soluções teatrais. Vamos investir nisso. Quanto mais teatral a gente pensar, mesmo dentro dessa câmera, é tão bacana. Eu fico tão feliz. Parabéns para vocês, parabéns para as famílias. Como sempre, vocês arrasaram. E vamos agora para o conteúdo da aula de hoje. Alguém sabe de onde eu tirei esses trechos? Esses 2 trechos eu tirei de uma peça teatral chamada A Árvore que Fugiu do Quintal. Essa história foi escrita há muito tempo atrás, vocês nem sonhavam em nascer. Em 1981, já volta no tempo para isso. É um livro escrito pelo autor Álvaro Ottoni, que foi adaptado para o teatro pelo Ricardo Hofstetter. Uma curiosidade que eu quero contar para vocês é que essa peça foi feita quando eu era criança, quando eu tinha meus 8, 9 anos de idade. E eu ia muitas vezes assistir aquela peça, eu adorava. E anos depois, eu montei essa peça, eu dirigi essa peça. Eu transformei aquela peça que eu tinha assistido quando eu era criança em um musical e dirigi. Isso tem 4 anos, foi em 2016. Eu não sei se algum de vocês assistiu, tomara. É a história de uma árvore que é plantada num quintal, onde muitas crianças brincam. O dono daquela árvore, que mora na casa daquele terreno, é o Joãozinho, até que um dia o pai do Joãozinho precisa vender aquela casa, porque ele está precisando de dinheiro.
E na conversa com o comprador, quem vai comprar a casa, que é o Serjão, cara de melão, as crianças e a árvore descobrem que o Serjão vai comprar a casa, vai destruir tudo, porque ele vai construir um edifício naquele terreno. Ou seja, todas as árvores ele vai derrubar, aquela árvore especial vai ser derrubada, e todas as crianças ficam muito tristes e preocupadas. Até que o Joãozinho tem a ideia de, junto com os amigos, impedirem que a árvore seja derrubada. O que eles fazem? Eles marcam um encontro à noite, desenterram a árvore do chão, ensinam a árvore a andar e ela vai embora, andando pelo mundo procurando um lugar onde ela possa ter tranquilidade de enterrar as suas raízes e não ser derrubada, ou seja, continuar vivendo. Se você ficou curioso, procure essa história, você vai gostar, é emocionante, tem várias coisas super atuais, essa questão do meio ambiente, essa questão de construir prédios para ganhar dinheiro e mais dinheiro, a questão da natureza. Parece que a história foi escrita hoje e já tem quase 40 anos. Então é isso mesmo que vocês estão pensando. Os 2 trechos que eu dei para vocês são textos falados por uma árvore. O personagem, a protagonista dessa história, é uma árvore. Agora eu pergunto, vocês podiam imaginar uma coisa dessas? Que quem originalmente fala esses textos é uma árvore? No teatro pode tudo. Eu falo para vocês que no teatro pode tudo. A gente pode representar personagens não humanos, árvores, animais, objetos. Calma, Zé, isso é assunto para uma próxima aula. Calma. Respira. Foca na aula de hoje. Nessa atividade, nesse exercício, Péssimo, né? nessa atividade, vocês tiveram um textinho para memorizar. E memorizar é uma parte fundamental do nosso trabalho. Quando a gente vai fazer uma peça, a gente memoriza o texto, a gente entende aquele texto e a gente repete sempre o mesmo texto, mas aquilo que eu falei, mesmo falando todo dia o mesmo texto, cada dia é diferente. Mas memorizar faz parte. Então esse já foi um pequeno exercício para a gente memorizar um texto. Eu já contei para vocês em outra aula que tem um estudo de mesa, onde a gente pega esse texto, descobre coisas sobre o personagem, descobre coisas sobre as ações, descobre coisas sobre a história. E nesse processo tem muitas maneiras da gente brincar com o texto, da gente descobrir como é que a gente vai fazer, como é que a gente vai falar, como é que vai ser a troca com outro ator. Muitas vezes a gente ensaia de uma maneira e quando a peça entra em cartaz, que entra o público, a gente descobre novas formas de falar aquele mesmo texto. Vocês mesmos, lá nas primeiras aulas... Não lembro qual foi, queria que fosse a 13 para poder falar na aula 13, mas não lembro, não foi a 13, não. Vocês mesmos já fizeram uma atividade de falar um mesmo texto com intenções diferentes, vocês lembram? E dentro desse estudo, existem formas maravilhosas da gente descobrir. Como é que a gente descobre como a gente vai falar aquele texto? Experimentando. A gente experimenta, não tem certo, não tem errado. A gente experimenta de uma forma, a gente ensaia de outra forma, a gente tenta de outra forma. Hoje eu vou falar de uma maneira da gente estudar o texto, que é escolher a palavra que a gente vai valorizar. E vocês vão perceber que numa mesma frase, dependendo da palavra que a gente dá ênfase, que a gente valoriza, o sentido muda completamente. Vamos lá? Vamos dar um exemplo disso que eu estou falando, para a gente fazer um estudo em cima dessa maneira de estudar o texto, que é só uma maneira, a gente ainda vai ver outras. Para exemplificar aqui para vocês, eu peguei uma outra frase da mesma peça teatral, A Árvore que Fugiu do Quintal. É uma frase simples. A frase é a seguinte: muito obrigado. Vocês salvaram a minha vida. Agora que eu já contei um pouquinho da história, nessa peça, a árvore agradece às crianças quando ela aprende a andar e ela percebe que ela não vai ser mais destruída. Então ela fala para as crianças: muito obrigado, vocês salvaram a minha vida. A gente pode falar isso em diferentes contextos, de várias formas diferentes. Vou exemplificar para vocês. E vou fazer o que eu disse, vou valorizar
cada palavra, uma palavra de cada vez. E eu quero que vocês me digam se muda ou se não muda a intenção e o sentido da frase. Primeiro, eu vou ressaltar a palavra muito. Muito obrigado. Vocês salvaram a minha vida. Você percebe que a pessoa que está falando esse muito obrigado, na verdade, ela quer valorizar que ela está agradecendo muito o que aconteceu. E se eu valorizar o obrigado? Pode ficar assim, ó. Muito obrigado. Vocês salvaram minha vida. Estou querendo valorizar o agradecimento de uma outra forma, que é diferente do muito obrigado pro muito obrigado. Apesar de serem de maneiras diferentes, nesses dois exemplos a gente está valorizando que a pessoa que está falando está muito grata, está valorizando o agradecimento. Agora, se eu valorizo a palavra vocês, a frase pode ficar assim: muito obrigado, vocês salvaram a minha vida. Eu continuo agradecendo, mas eu deixo claro que foram vocês. Assim, não foi mais ninguém, foram vocês que salvaram a minha vida. Assim como eu fico muito feliz de toda semana estar aqui com vocês. Eu não estou aqui com outras pessoas, eu estou aqui com vocês. Volta para a frase, José, volta para a frase. Então, muito obrigado. Vocês salvaram a minha vida. Eu estou agradecendo e valorizando quem salvou a vida dessa pessoa. Agora vejam só se eu valorizar a palavra salvaram. Muito obrigado. Vocês salvaram a minha vida. Nesse caso, eu fui no verbo. Ou seja, eu não estou falando que vocês ajudaram, eu estou falando que vocês salvaram. Agora eu vou valorizar a palavra minha. Façam aí de casa junto comigo. Muito obrigado. Vocês salvaram a minha vida. A pessoa não salvou a vida de fulano, de ciclano, outra vida. A pessoa salvou a minha vida. Percebe a diferença? E se eu valorizar a palavra vida? Muito obrigado. Vocês salvaram a minha vida. Eu valorizo a palavra vida. Dá para reparar a diferença? Essa pessoa que valorizou a palavra vida, porque muito obrigado, você salvou a minha vida, poderia ter ficado feliz se a pessoa tivesse ajudado a salvar o emprego, a salvar o arquivo do computador, mas não. A pessoa ajudou a salvar a vida, que é a coisa mais importante que eu tenho. Perceberam nesses exemplos como um exercício simples faz a intenção do texto ser diferente dependendo da palavra que eu valorizo? Por isso eu estudo, por isso eu experimento, por isso eu faço uma vez de um jeito, faço outra vez de um jeito, penso aquele texto, e é sobre isso que nós vamos fazer na atividade que eu vou pedir para a semana que vem. Vamos para a atividade? Para a semana que vem, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar aqui uma frase para vocês. Todos vocês vão usar essa frase. É claro que cada um vai inventar a sua história, vai inventar o seu contexto e dentro da sua cena, em algum momento, vai usar essa frase. Porém, nessa frase, vocês vão escolher uma palavra para vocês valorizarem, dependendo da história que vocês criarem. Então, eu vou falar a frase. A frase que todo mundo vai usar é: você cuidou muito bem de mim. A frase é essa. Em algum momento da sua cena, você vai falar essa frase. Você cuidou muito bem de mim. Mas, dependendo do contexto, você vai escolher uma palavra para valorizar. E precisa fazer sentido com o que você está contando. Por que você escolheu valorizar aquela palavra? Não é para responder. Eu escolhi por causa disso. Não, a gente vai ver na cena, assistindo a atividade de vocês, por que vocês valorizaram aquela palavra. Então, escolham, criem a cena, incluam a frase, escolham dentro dessa frase qual a palavra que você vai valorizar. Vocês vão fazer a cena em um vídeo de aproximadamente 1 minuto, que vocês vão fazer na horizontal, com o celular deitado. Lembrando que a gente recebe as atividades de vocês no nosso grupo de WhatsApp até segunda-feira, 9 horas da noite. E não se esqueçam da relação com o tempo. Aquele 1 minutinho que pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas pensando que a cena tem
aproximadamente 1 minuto, combinado? Eu não vejo a hora de ver os exercícios e as cenas que vocês vão criar. E não vejo a hora de estar aqui novamente com vocês semana que vem. Lembrando sempre, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, a hora é essa. Compartilha com todos os amigos. Chama todos os amigos para virem assistir nossas aulas. Chama todo mundo para ativar as notificações, curtir nossos vídeos, assistir as nossas aulas. Todo mundo aqui é bem-vindo. Deixe seu nome e suas observações lá nos comentários. Lembram que eu estou indo para lá agora para saber se vocês têm dúvida, saber se tem alguma pergunta, saber o que vocês acharam da aula? Me encontrem lá nos comentários para eu saber o que vocês estão achando. Sempre agradecendo a PetroRio, nossa patrocinadora oficial, e a produtora Constelar, que realiza essa oficina de uma maneira tão linda e proporciona esse nosso encontro. Então estou indo lá para os comentários esperar vocês, as dúvidas, as considerações, o que vocês acharam. Espero os exercícios até segunda-feira e nos encontramos aqui semana que vem. Beijo, obrigado!